Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre o renascimento. Então, o que é o renascimento? Que acontecimento é esse, né, que vai impactar a vida das pessoas em tantas áreas? Tanto na arte, na ciência, na economia, enfim, até mesmo na religião. De maneira geral, o renascimento vai influenciar a maneira como as pessoas vão ver o mundo, vão ler as coisas, né? E também vai modificar a relação do homem com a ciência e com o mundo de modo geral. Então, por exemplo, o que é que o renascimento vai promover, né? Uma nova maneira de pensar, né? Ali entre os séculos XIV e os séculos XVI vai ocorrer essa transformação. Como nós vimos, né, anteriormente, essa transformação ela começa na Itália, né? Esse renascimento, esse recomeço, esse novo nascer, né? Seria basicamente o que quer dizer a palavra. E ela começa na Itália e vai se espalhar por toda a Europa. E na Europa como um todo, né? A Europa como um todo vai sofrer os efeitos do Renascimento, tá? Então, o Renascimento vai ser uma corrente de pensamento que vai modificar a vida cotidiana em todas essas áreas que a gente falou. E é óbvio que existe um contexto para que isso aconteça, né? A Itália está vivendo um momento de apogeu econômico, isso vai facilitar, e também de intensidade comercial, o que vai facilitar o seu trânsito, o seu contato com outros povos, e tudo isso vai gerar as condições favoráveis para que esses pensadores, esses artistas, esses cientistas, eles comecem a pensar, né, e a tentar superar aquelas referências que era do velho mundo, ou seja, que era da Idade Média, tá certo? Então, o Renascimento vai ser uma série de acontecimentos, né, que vai gerar um modo de viver diferenciado, uma maneira do homem se relacionar com as coisas e que vai questionar algumas posturas que existiam anteriormente. Bom, mesmo tendo surgido na Itália, não quer dizer que o Renascimento tenha sido igual, né, e tendo se espalhado pela Europa, não quer dizer que o Renascimento foi igual em todos os lugares. Não, houveram lugares em que o Renascimento foi mais ou menos intenso, né? E houve lugares também que valorizou, por exemplo, mais o desenvolvimento da arte, ou uma arte mais específica. Isso tudo a gente vai ver ao longo do tempo, a gente vai ver por que existiram essas variações, tá certo? E hoje, né, nós vamos ver sobre o Renascimento na arte, né? Como é que esse pensamento ele vai influenciar a arte. Só lembrando que o que é que está na base do Renascimento? Quais são os elementos que estão na base? Então, é o antropocentrismo, né, que é a ideia do homem no centro das coisas, a racionalidade, ou seja, a valorização da razão. O homem ele vai passar a buscar entender os fenômenos não por como uma explicação religiosa, dogmática, mas ele vai tentar entender a partir da ciência. E aí, consequentemente, a valorização da ciência, a ascensão do humanismo. O que é a ascensão do humanismo? É a ideia de que existe um humano, um homem que é dotado de pensamentos, de razão, de direitos, de querer, e que esse homem, né, ele vai buscar responder às suas perguntas sem ser obrigado a pensar de uma maneira igual, né? Ou sem ser obrigado a acreditar naquilo que as pessoas impõem a partir de um dogma religioso, tá certo? Então, essas são as principais características do Renascimento, mas isso é uma coisa que a gente já debateu anteriormente. Então, e na arte, né? Como é que o Renascimento se desenvolve? A arte, né, e a ciência, o desenvolvimento dessas duas áreas, elas vão estar próximas, né? E aí, por quê, né? Porque a arte renascentista, ela precisa ser entendida a partir desses avanços científicos, ou seja, do desenvolvimento da arquitetura, do pensamento e da formação das esculturas,
as técnicas que vão ser desenvolvidas na época, porque essas técnicas e a maneira como vai haver esse avanço vai depender do domínio desses pintores e desses escultores, enfim, desses artistas, vai depender do domínio que eles vão ter dessas áreas, tanto dos estudos da matemática como do estudo da anatomia. Por exemplo, em termos de pintura, como é que o homem consegue inovar? Ele consegue inovar quando ele consegue dominar a anatomia, ele consegue entender os detalhes anatômicos, né? E em relação à arquitetura, ele vai se modificar também à medida